Oi, pessoal. Desculpem, o meu vídeo ele travou aqui, a internet falhou aqui na UNB. Então, como eu estava dizendo, eu citava um livro do professor já falecido, historiador brasilianista, Warren Dean, em que ele explora, né, numa história da destruição da Mata Atlântica, exatamente essa dinâmica de substituição de uma biodiversidade florestal imensa da Mata Atlântica pela monocultura, né? A monocultura, isso está provado por diferentes estudos recentes e de engenharia florestal e etc., de biologia, enfim, mas também pela lógica, está provado que a monocultura ela causa uma debacle, né, uma hecatombe da biodiversidade de um lugar. Hoje em dia, a tese do professor Warren Dean para a destruição da Mata Atlântica no período colonial, ela já foi revisitada e, de certo modo, relativizada, no sentido de que apontou-se, né, que, embora não por vontade, mas por capacidade, a colonização portuguesa ela não foi tão destrutiva do meio ambiente de maneira em larga escala do que como se imaginou inicialmente. Isso não significa que ela não destruiu, que ela não derrubou, muito pelo contrário. Os engenhos de açúcar estão aí para provar que houve essa queda drástica da biodiversidade americana, substituída pela monocultura açucareira. Mas, de todo modo, o que é importante reter é que os portugueses, embora tendo trazido para cá outras espécies que eles tiveram contato ao longo de sua faina exploratória pelo mundo, né, nas épocas das grandes navegações, desculpem, eles também tiveram que aqui conviver e adaptar-se a um cenário ecológico, a um cenário não, né? A um mundo natural muito diferente daquilo que eles eram acostumados na Europa, tá? Então, há aqui, no campo dessa história ambiental, que é uma história jovem, relativamente jovem, na historiografia, né? A história, primeiramente, dos seres não humanos, há também a história das relações entre humanos e não humanos, e a história, por outro lado, de como os humanos interpretam essa relação, de como eles interpretam a natureza, a ideia, como surge a ideia de preservação da natureza, ou mesmo de destruição da natureza. Tudo isso está dentro de um escopo teórico-metodológico da historiografia recente, chamada de história ambiental. Ambiental, tá? Então, eu acho que a história ambiental ela é uma perspectiva, um tipo de abordagem da historiografia contemporânea que tem muito a dizer para a história do Brasil colonial. Não é à toa que, nos últimos 30 anos, alguns estudos muito importantes, como disse o professor Warren Dean, brasilianista, também de Diogo de Carvalho Cabral, um livro chamado Na Presença da Floresta, tem explorado, né? E claro, esse texto do Felipe Velden, que também é o resultado de uma tese, aliás, o Velden é especialista em história dos animais, trabalha com populações indígenas e tem estudado essas gramáticas políticas da relação de humanos com não humanos, especialmente em populações indígenas. E então, portanto, tal como esse texto, denotam como é possível e muitas vezes necessário para uma leitura mais complexa do Brasil colonial pensar a colonização portuguesa como um movimento dinâmico tecido não somente por seres humanos, né? Na verdade, os portugueses, eles muitas vezes fizeram uso de estratégias conscientes ou não conscientes que levaram a colonização para lugares
em que os próprios pés humanos dos portugueses não conseguiram alcançar. Isso aconteceu de maneira inconsciente com em geral, né, de maneira inconsciente de um modo geral, com os micróbios, né, os micróbios, os vírus, como o da varíola, invadiram o continente americano e dizimaram parte significativa da população indígena que vivia no Brasil em 1500, e fizeram isso matando índios que nem os portugueses, de maneira consciente, conseguiram matar. Né? Então, esse avanço biológico, ele é um elemento importantíssimo da conquista do território pelos europeus. Por outro lado, houve também iniciativas conscientes de extensão de conquista territorial que não foram realizadas propriamente por corpos humanos. É o caso, por exemplo, da monocultura canavieira, da imposição aqui de um padrão econômico e produtivo cediço à monocultura canavieira, com trabalho escravo, indígena e depois africano, e que não dependeu exclusivamente de corpos portugueses para o seu desenvolvimento. Até porque vocês sabem que Portugal sempre foi um país, e na Baixa Idade Média isso era muito visível também nos primeiros tempos da época moderna, na chamada Primeira Modernidade, era um país de demografia muito escassa, muito exígua. Então, onde a população portuguesa de colonos não conseguiu chegar, o vírus da varíola chegou. Né? A cana-de-açúcar chegou. E os animais trazidos de Portugal, da Espanha, também chegaram, em especial os bovinos, os caprinos e os equinos. Esses três animais, esses três grupos de animais, famílias, né? Não sei se são famílias, eu não me lembro mais daquela, enfim, daquela classificação, né? Reino, famílias, gênero, não me lembro mais daquilo. Mas esses três grupos, bovinos, suínos também, tá? Não citei inicialmente. Bovinos, caprinos, suínos e equinos, eles vão também fazer parte da colonização e vão ingressar pelo território americano, alcançando lugares em que a exígua demografia portuguesa não conseguia alcançar. Desculpa, pessoal, é que eu achei que meu cachorrinho estava aprontando aqui, meu gerimbabo. Então, de pronto, hoje bastante complicado contar uma história da colonização apenas humana, tá bom? É necessário que a gente adense essa leitura a ela, de uma história humana propriamente da colonização, a uma história de plantas e animais e de micro-organismos que também foram partícipes do processo de invasão, conquista e dominação do território americano, inclusive na América chamada América Portuguesa. Bom, esse é o tema desse texto do Velden, que especifica na matéria da história dos animais, tá? Mas, como eu disse, acho que na primeira parte do vídeo que cortou, a gente poderia também escrever essa história a partir das plantas, dos vegetais, né? Uma história do reino vegetal. E não percam também de vista
a título introdutório ainda, pessoal, que essa história ambiental da colonização, ela também não deve ser vista como uma história apenas da invasão, da imposição de um padrão exótico por meio de animais, plantas e micro-organismos que vão limpando o terreno nativo e implantando um cenário, um universo, um mundo biótico, uma biota ou biotas diferentes. Tá? Não foi somente isso. Nesse espaço americano, nesses territórios americanos, também houve mestiçagens entre espécies não humanas. O conceito de mestiçagem aqui, ele pode também ser utilizado, como faz Diogo de Carvalho Cabral, no livro Na Presença da Floresta, que não está como bibliografia básica, mas está como complementar. Ele pode ser utilizado aqui para também pensar um movimento colonizador como um movimento de aprendizagem dos saberes indígenas a respeito da natureza, de observação dessa natureza, dessas espécies não humanas. Os colonizadores, embora tenham trazido a cana-de-açúcar, os bois, o gado de um modo geral, os equinos, os cavalos para cá, eles também observaram o que aqui existia e se adaptaram também a esse cenário. Se no vídeo passado eu falei da adaptação dos indígenas dentro dos aldeamentos, aqui, para uma história ambiental da colonização, é fundamental também pensar em termos de um processo de adaptação da colonização. Imagine, os europeus, e em especial os europeus ibéricos, eles estavam acostumados com biotas, com um mundo natural muito diferente daqueles que eles vão encontrar aqui. Aqui eles encontram um universo florestal com uma biodiversidade não conhecida por eles, né? E um relevo diferente, um clima diferente, espécies de animais diferentes, né? Tudo isso vai exigir mudanças ao padrão colonizador típico dos portugueses, ao seu próprio modo de vida. Eles vão ter que adaptar, dentre outros aspectos de sua vida social, a sua alimentação. Eles chegam aqui, não tem os biscoitinhos de trigo, a fartura de pães, não, isso não é posto de maneira imediata. Né? O que eles encontram aqui são alimentos como a mandioca, uma variedade imensa de frutas, de peixes. Né? Então, eles vão ter que adaptar a sua alimentação também. Como vão ter que adaptar a sua farmácia? A farmácia europeia era inaplicável para as doenças e para as enfermidades que acometiam a população colonial. Onde é que eles vão buscar conhecimentos sobre como tratar enfermidades? Junto dos povos indígenas. A farmácia colonial é uma farmácia indígena, feita com plantas, com substâncias retiradas dessa natureza americana. Então, tal como diz Diogo de Carvalho Cabral, não dá para pensar que a colonização portuguesa foi, do ponto de vista ambiental, um simples trator destruindo tudo e implantando aí lavouras de açúcar, bem no modelo agronegócio da soja ou do gado nos dias de hoje, né? Da pecuária nos dias de hoje. Não foi propriamente dessa maneira. A natureza americana, ao mesmo tempo em que ela representou um desafio aos portugueses, ela representou também as condições de sobrevivência desses colonos aqui, alimentando-os, tratando suas doenças e realizando também outros melhoramentos. Bom, com isso, eu quero dizer a vocês que, do ponto de vista ambiental, a história da colonização portuguesa teve, portanto, essa grande complexidade.
Vamos falar, primeiramente, da invasão. Depois a gente fala dos espaços de adaptação e mestiçagem que, digo antecipadamente, foram exercidos não somente pelos portugueses, mas também pelas populações nativas daqui. Sobre a invasão, né? Primeiro, é importante dizer que esse cenário da expansão ultramarina, como diz o Velden, foi também um cenário de intercâmbio de espécies entre a América, África e Europa. Tá? Por que essa informação ela é muito importante? Porque do mesmo jeito que vieram espécies da Ásia e do continente europeu, Ásia como a cana-de-açúcar, e do continente europeu, como os bovinos e suínos para a América, também foram espécies nossas, americanas, para a África e para a Europa. Tá? Então, as grandes navegações desengatam também uma história ambiental de circulação de espécies. Tá? Depois a gente vai discutir isso em sala de aula de maneira mais objetiva e detalhada a partir do texto do professor Luiz Felipe de Alencastro. Mas Luiz Felipe de Alencastro se interessa em especial pela mandioca. Ora, a mandioca era uma raiz encontrada nas Américas, em especial no Brasil, e que simplesmente ganha o mundo, vai virar a partir do tráfico atlântico de escravos, a base alimentar dos escravizados, né, dos cativos em África e que cruzavam o Atlântico dentro de navios chamados negreiros. A base da alimentação era a mandioca americana. Então, e depois a mandioca vai se imiscuir de uma maneira extremamente bem sucedida na alimentação dos povos africanos. Até hoje a mandioca é um alimento essencial a diferentes comunidades agrícolas do continente africano. Para a Europa, desengata-se a partir da colonização portuguesa no Brasil um verdadeiro tráfico de animais. Então, diferentes bichos daqui do Brasil vão ser traficados, vão junto com os navios, né, que traziam mercadorias, traziam caixas de açúcar, traziam escravos, traziam gente, né, colonos, administradores do império, ia sempre macacos, aves de um modo geral, pássaros, em especial as araras, os papagaios, as onças, né, felinos. Esses animais eles foram para a Europa. Há vários registros da existência desse tráfico atlântico de animais que muitas vezes atendiam ao luxo e ao desejo especialmente das nobrezas. Né? As nobrezas europeias, o Velden traz, inclusive, aqui várias imagens que ilustram isso, elas se tornam consumidoras desse tráfico de animais, que até hoje, vocês sabem, é um problema. Hoje, uma prática ilegal, irresponsável, enfim, terrível do ponto de vista da nossa atual ética ambiental, mas que no período colonial era consentida, relativamente consentida. O tráfico de plantas foi mais complicado, porque o tráfico de plantas, especialmente a derrubada de árvores com valor de mercado, portanto, transformadas em madeira, né? A árvore não nasce madeira. A gente que chama ela de madeira, depois que ela é derrubada, cortada e transformada numa mesa, numa cadeira, aí ela vira madeira, num guarda-roupa, né? Para o caso do tráfico de árvores, a derrubada, o desflorestamento e depois o comércio das madeiras, a coroa portuguesa ela sempre tentou, ela buscou desde o século XVI controlar esse tráfico, sobretudo porque as madeiras tinham um grande valor estratégico, geopolítico para a coroa portuguesa. Eram utilizadas
na fabricação, por exemplo, de navios de guerra. Então, os paus reais, como ficaram conhecidas as madeiras, ou madeiras de lei, né, eram aquelas madeiras tombadas, aquelas madeiras, aquelas árvores, cujo a exploração só poderia se dar com a autorização da coroa. Mas o mesmo não aconteceu com os animais. No caso dos animais, o tráfico de espécies, né, fez parte da história da colonização e eu, pelo menos, não conheço uma regulamentação restritiva como aconteceu para as árvores, né, no que diz respeito à sua comercialização. Então, as nobrezas, com o seu espírito luxuoso e essa curiosidade pelo exótico americano, sempre foram consumidoras, né, de araras, de papagaios. É por isso que o Velden coloca, na verdade, aqui nesse texto dele, alguns quadros, algumas telas do século XVII, do século XVIII, que ilustram a vida da nobreza ao lado de animais americanos, como é o caso, deixa eu partilhar aqui com vocês, é o caso dessa dona francesa, uma mulher muito provavelmente da nobreza, pelos próprios trajes em que ela se veste ou é vestida, né? Ao lado aqui de uma arara, de um papagaio, né? Eu pesquisei em outro momento que papagaio é esse aqui. É uma espécie nativa do Brasil e bem típica. Esse quadro ele é de 1698 e 96, 1696, tá? Tá no Museu Metropolitano de Arte de Nova York e é um quadro francês pintado por um pintor, um artista francês. E aqui aparecem alguns elementos muito importantes dessa riqueza de espécies, né? Que as grandes navegações e a colonização desengata no sentido da riqueza dessa circulação de espécies. Aqui você vê uma arara brasileira vinda do Brasil na corte francesa, provavelmente em Paris, ao lado de uma criança que parece ser uma criança de origem africana, né? E no colo da criança um cachorrinho. Né? Esse cachorro, eu nunca consegui identificar propriamente a raça. Eu sou um grande admirador eu adoro raças, adoro cães e adoro raças de cachorro. Esse aqui, eu acho que é aquele bem feinho francês, né? Eu acho cachorro francês feio pra caramba. E esse aqui, eu acho que é aquele que tem a orelhinha assim em pé, francês. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dessa raça. Daqui a pouco eu me lembro, que eu tenho uma boa memória para raças caninas. E veja, ele está ao lado de uma criança africana, provavelmente, ou afro-brasileira, talvez, né? Ou afro-americana, melhor dizendo, e de uma ave de origem americana também. Então, veja, essa tela e ao lado de uma mulher de origem francesa. Essa tela demonstra essa circulação de espécies humanas e não humanas ao longo do processo da colonização europeia, né, da América. Essa tela, como eu disse, está no texto recomendado para essa aula do Felipe Velden, tá? Então não deixem de olhar, ela é uma bela, um belo quadro, vejam com muito cuidado e vejam esses elementos, né? A ave, depois procurem, tentem descobrir que arara ou que papagaio é esse aqui, e que raça de cachorro é essa? Que eu realmente me fugiu a memória. Mas, veja, tá bem discreta, mas aqui é um cachorrinho, tá? Aqui é um cachorrinho, aqui, ó. Ele tá bem aqui. No colo desse menino, tá? Ou menina, não sei se, acho que é uma menina, né? No colo dessa menina. Então, bom, claro, para além desse exotismo
que chamava a atenção da nobreza europeia, das nobrezas europeias. Quando eu digo exotismo, eu estou falando do gosto, tá? Não estou falando das espécies americanas. Para nós, eles é que são exóticos. Não, para os indígenas, eram os europeus que não gostavam de tomar banho, que eram exóticos, que tinham hábitos exóticos. Então, o exotismo depende de um referencial sempre. Mas o que eu estou falando é que, sobretudo a nobreza europeia, tinha um gosto baseado em curiosidades. Eles queriam entender a partir de uma ideia aí de curiosidades, que mundo novo era esse, que espécies viviam lá. E daí os animais vão ser algumas das principais portas de conhecimento desse novo mundo, tá? Especialmente a partir dessa circulação de espécies. Como eu disse, há uma circulação que atingiu, que levou animais, plantas para a Europa, para a África, né? A partir do Brasil e das Américas, mas que também trouxe para cá. Para cá é possível, por exemplo, identificar a presença de diferentes espécies de animais que vieram para a América e que aqui se adaptaram de maneira muito eficiente. O caso dos gados, de um modo geral, bovino, caprinos e suínos, é muito sugestivo. Os gados, eles chegaram, a pata do boi pisou lugares que os portugueses não conseguiam pisar. E se espalharam pelo continente e viraram e se adaptaram localmente, tá, pessoal? Se adaptaram localmente, ao ponto de, a partir da chegada dos primeiros exemplares de bovinos aqui à América, por exemplo, ao Brasil, serem desenvolvidas a partir de vários processos de seleção natural realizadas pelos colonos, espécies coloniais, né? Até hoje, né? Inclusive a Embrapa tem um projeto muito interessante para resgate de uma espécie bovina tipicamente colonial lá da região do Pantanal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é o pantaneiro. É o boi pantaneiro. O boi pantaneiro, ele até hoje existe, é uma espécie, foi ameaçada de extinção, mas que está vivenciando um processo de resgate liderado pela Embrapa do Pantanal, e foi um boi desenvolvido pela colonização. O boi pantaneiro, ele é um boi forte, resistente ao clima tropical e aquela região úmida do Pantanal, uma resistência que muitas vezes as raças europeias não tinham. Então, o que é que os colonos, ao longo do período colonial, foram fazendo aqui? Trouxeram os primeiros exemplares de raças europeias. O Velden diz que os primeiros bois que chegaram aqui foram de raças espanholas. Trouxeram raças hispânicas, né, para a América, e aqui foram selecionando, né, a partir de seleção natural, de cruzamentos, aquelas características adequadas à vida no Pantanal, à vida no sertão, né, na região do semiárido, ou mesmo a vida na Ilha do Marajó, como aconteceu com os búfalos, que foram trazidos no século XVIII pelos açorianos, pelos imigrantes açorianos portugueses, e que se adaptaram de maneira muito eficiente ao contexto amazônico. Tá? O caso do boi pantaneiro é o que eu conheço mais de perto. Inclusive, assisti esses dias uma reportagem no Globo Rural. Eu assisto o Globo Rural, tá? Eu gosto muito de bicho, de planta, de mato, enfim, de tudo isso. E assisto todo domingo. Esses dias o Globo Rural fez uma matéria sobre o boi pantaneiro que eu fiquei encantado com um trabalho de resgate histórico, realizado pelos técnicos da Embrapa. Ciência, né, gente?
ciência é outra coisa. Realizado pelos técnicos da Embrapa para recuperar a potência genética do boi pantaneiro, a sua adaptabilidade e a sua aceitação no mercado. Eu nunca comi, mas dizem que a carne do boi pantaneiro é uma carne muito saborosa e que já está sendo vendida. Ele foi substituído, né, ao longo da dita modernização da nossa agricultura e agropecuária, né, transformada em agronegócio, por outras raças, né, por raças como o Nelore, sendo que o boi pantaneiro é um típico boi mestiço, claro, como a colonização portuguesa foi, é um típico boi mestiço adaptado à região do Pantanal. Então, segundo os técnicos da Embrapa, isso representa não somente um patrimônio econômico, mas um patrimônio histórico e genético do povo brasileiro, né? Então, é por tudo isso que a gente tem, como historiadores, também estar de olho no que os biólogos estão fazendo, no que os engenheiros florestais estão fazendo, no que os químicos estão fazendo. Porque todas essas áreas do conhecimento podem ser potenciais fontes para a escrita de uma história ambiental. Tá? Essa é uma característica aí da história ambiental. Ela é uma área da nossa historiografia contemporânea muito interdisciplinar. Tá? Bom, então, dito isso, eu vou para o último tema dessa nossa aula. Houve, portanto, circulação lá e cá, os 3 continentes, né, que são banhados pelo Atlântico, pelo Oceano Atlântico, trocaram espécies não humanas. Essas espécies podem ser aqui trabalhadas, tecidas, entendidas, como diz o Velden, como verdadeiras intermediárias, como mediadores da conquista. Os micróbios, os vírus, as bactérias, os bois, a cana-de-açúcar, o coqueiro, gente. O coqueiro não é nativo da América. O coqueiro foi trazido para cá. Eu que gosto muito de tomar banho de mar e de ficar na areia da praia contemplando o balançar das ondas, sempre fico espantado, não é, como os coqueiros se imiscuíram tão profundamente na nossa paisagem que muita gente nem sabe que os coqueiros não são daqui. A gente tem relatos, sobretudo holandeses, relatos holandeses do século XVII, durante a ocupação holandesa, que contam uma história das paisagens americanas antes da chegada da disseminação dos coqueiros em nossas praias, muito diferente. Vocês sabem o que é que, o que é que os holandeses viram aqui no século XVII, nas paisagens praieiras do Nordeste? Eles viram pés de caju. Onde hoje estão coqueiros, como ali naquela imensa Costa Verde da Bahia, né? Tomada de coqueiros, uma imagem paradisíaca da costa baiana, havia pés de caju. Os pés de caju, os cajueiros, que são a planta que são nativos, né, dessa região atlântica do Nordeste, é que ocupavam o espaço que hoje está tomado, dominado pelos coqueiros. Então, essa circulação, ela também funcionou como uma verdadeira mediação da conquista. Veja como espécies como a cana-de-açúcar, como os coqueiros, modificaram a paisagem originária do Brasil. Esse Brasil que existia antes daqui. Com certeza, se um homem ou uma mulher indígena, habitante daqui no século XVI, tivesse a oportunidade de passear pela zona da mata pernambucana, pela zona da mata mineira, pela zona da mata paraibana, e se surpreenderia
com a paisagem encontrada nas praias, né? Mas onde estão os cajus, encontrada pelas lavouras de açúcar, mas onde estavam as florestas que a gente há tantos séculos que os nossos ancestrais manejaram, se relacionaram, onde estão as árvores que nós plantamos? Os indígenas plantavam, os indígenas executavam o manejo florestal. Essa ideia de que os índios não modificavam a natureza e que por isso essa natureza que era virgem, isso é uma falácia contada pelo croniciado colonial. As pesquisas mais recentes dão conta da diversidade de técnicas de manejo florestal exercidas pelos povos nativos, pelos povos originários da América. Então não tinha mata virgem aqui quando os europeus chegaram. Agora, os cronistas e viajantes que não sabiam de nada, só sabiam julgar, eles construíram essa imagem e durante um certo tempo a historiografia se quedou a essa imagem, né? Comprou a narrativa das fontes, mas hoje a gente faz um trabalho diferente e tenta ver que esse cenário anterior, esse mundo pré-cabralino, era sim um mundo de grande diversidade de espécies, biológica, mas também de grande movimentação, de circulação. E o que veio depois, né, da chegada dos colonizadores, também, gente, havia muita circulação de espécies, como eu disse, tanto lá quanto cá. E essas espécies funcionaram como mediadores, como intermediários do contato colonial e também da imposição, né? Essa substituição de paisagens, né? Fazendo com que a gente literalmente tenha esquecido, apagado das nossas memórias ancestrais, outras paisagens, significa, muitas vezes, como esse processo foi eficiente, né? O processo de imposição de uma paisagem colonial na costa, por exemplo, que nos permite hoje ver apenas canaviais e coqueiros, né? Quando, na verdade, havia muito mais, algo muito diferente antes da chegada dos europeus. Um último elemento para terminar esse meu comentário a esse texto do Velden. Os povos indígenas, eles não, mais uma vez, não assistiram a tudo isso passivamente, tá? Na verdade, várias espécies trazidas pelos europeus foram muito bem recebidas pelas comunidades indígenas, foram adaptadas à vida nas comunidades indígenas. É por isso que nessa iconografia maravilhosa que o Velden traz nesse seu capítulo, ele aborda, por exemplo, a adaptação indígena de cavalos, né? Várias comunidades indígenas, especial da região dos Pampas, especialmente na região dos Pampas, lá na bacia do Rio da Prata, no sul do Brasil, adotaram o cavalo como meio de transporte e como arma de guerra. O cavalo, que foi trazido pelos europeus, entrou de maneira tão eficiente nas técnicas de guerra e de transporte indígenas que, para muita gente, parecia que aquele indígena já tinha nascido montado em um cavalo. Né? Porque eles aprenderam a lidar com o cavalo e incorporaram esses animais equinos às suas culturas e modos de produzir, de fazer a guerra. Tá? O mesmo pode ser dito com outros animais, como as aves, vieram da Europa, em especial galinhas, né? Galinhas, perus, animais que eram utilizados para o fornecimento de carne, né? Carne para a colonização. Então, sobretudo, galinhas e perus vieram para o Brasil para alimentar a colonização, mas foram também incorporados pelas comunidades indígenas, né? Foram chamados à vida
comunitária entre os indígenas, tanto para como alimento, como também como animais, a gente chamaria aqui de animais domésticos. Mas aqui é preciso um cuidado, né? Porque, como o Velden diz, a concepção de domesticação europeia não estava presente na vida das comunidades indígenas. Então, essa concepção que nós temos de controle e de subordinação de outras espécies à vida humana para muitas comunidades indígenas alheia, né? Eles não conhecem, não conheciam esse tipo de experiência no relacionamento com outras espécies. Então, e por outro lado, nem toda espécie que era destinada à alimentação humana pelos europeus foi aqui recepcionada pelos indígenas dessa forma. O caso típico é das galinhas. Era muito comum encontrar galinhas como animais domésticos, como os famosos xerimbabos. Uma determinada pessoa da comunidade ou a própria comunidade decidia adotar aquela galinha ou depois eu falo deles, aquele cachorro, pena que vocês não podem me lembrar, né, para falar dos cachorros daqui a pouco, mas eu vou lembrar. Adotavam como um animal doméstico, como um membro da família, chamado em tupi xerimbabo. Xerimbabo era esse membro da família, não da espécie humana, de outra espécie, e que era adotado. Qual era a diferença central aí no relacionamento de humanos com não humanos entre os indígenas e entre os europeus? É que os europeus e os portugueses, em especial, criaram tabus a respeito da domesticação de certos animais. Então, eles criaram tabus alimentares e domesticaram espécies de um modo geral. Por exemplo, o boi. O boi ele era utilizado para alimentação e transporte. A domesticação do boi se deu nesses termos: alimentação, transporte. Não interessava o indivíduo bovino. Mas esse boi aqui eu vou criar como meu xerimbabo. Os europeus não tinham essa concepção, porque a espécie tinha sido domesticada para este fim: alimento e transporte. Já os povos indígenas do Brasil colonial, eles não entendiam dessa maneira. Eles pensavam que o relacionamento era individual, todas as aspas aqui no termo individual. E então, eles poderiam muito bem destinar uma certa galinha para um belo e magnífico jantar e outra galinha colocar na rede e dormir junto com ela e chamá-la de xerimbabo, tratá-la como um membro da família, como um animal doméstico. Né? Quer dizer, a domesticação, no sentido de um relacionamento doméstico com a espécie, entre os indígenas estava direcionada de maneira muito mais complexa do que entre os europeus. Porque enquanto os europeus domesticavam para determinados fins uma espécie como um todo e tratavam de maneira padronizada os indivíduos dessa espécie, todo mundo vai ser tratado do mesmo jeito. Por exemplo, domestico cachorros como para guarda e companhia. Portanto, não como cachorros. Domestico bois e suínos para alimentação. Portanto, não vou dormir com o boi nem tratá-lo como meu filho. Os indígenas, pelo contrário, eles vão estabelecer relacionamentos com indivíduos de cada espécie, né? Com os sujeitos, tratando-os como sujeitos individualmente. Então, por isso que era possível comer uma galinha e, enquanto outra, tratá-la como um xerimbabo. Tá? Então, essa dinâmica do relacionamento entre humanos e não humanos
também vai dar uma cara muito mais dinâmica e complexa à colonização. Porque, ao mesmo tempo que você tem a imposição desse padrão de domesticação europeu aqui, é possível também perceber como os indígenas realizam os seus relacionamentos com não humanos a seu próprio modo, transformando em sujeitos indivíduos de certas espécies e adotando-os como verdadeiros membros de suas famílias, como animais domésticos ou como xerimbabos, nos espaços dos aldeamentos, como exemplo, né? Então, a gente só sabe disso exatamente porque os modos indígenas foram conhecidos pelos colonizadores e foram registrados de alguma forma, dando aos homens e mulheres de hoje uma dimensão bastante interessante de como a colonização foi esse território franco para mistura, né, para mestiçagens, para processos de transformação étnica e de invenção de novos modos de se relacionar, não somente entre humanos, mas também com não humanos. Tá? Apenas para encerrar, alguns elementos que o Velden destaca aqui na conclusão desse seu texto. Ele diz o seguinte, que os animais familiares, né, estão presentes nas aldeias indígenas, não foram propriamente animais domésticos ou domesticados, nesse sentido que nós damos atualmente, né? E que os europeus deram ao chegarem aqui, no sentido de uma subordinação, sujeição, obediência da outra espécie aos seres humanos. Isto porque as relações estabelecidas eram com indivíduos, com cada animal em particular, e não com suas espécies. É por isso que não é possível falar em domesticação de espécies entre comunidades indígenas do período colonial, porque esse conceito de domesticação da espécie é muito europeu, muito eurocêntrico. Eles tinham relacionamentos no sentido de muitas vezes animais familiares, né? Mas com indivíduos em particular e não com suas espécies. Mesmo a adoção dos animais exóticos, quer dizer, esses animais estrangeiros que vieram para cá, como as galinhas, deu-se não como domesticidade, mas como xeribabos, como filhos. Né? Aqui é fundamental a gente relacionar essa interpretação do Velden ao conceito de perspectivismo ameríndio, como tratado pelo professor Eduardo Viveiros de Castro. Né? Há aqui uma ideia de perspectivismo, uma concepção de perspectivismo que transforma a espécie não humana em sujeito. Ele vira um sujeito quando é recebido pelo grupo de alguma forma, né? O que não faz com que todos os indivíduos, todas as galinhas sejam xerimbabos, todos os caprinos sejam xerimbabos. Não. Isso depende do relacionamento estabelecido com cada indivíduo, com um bicho ali em particular, o que a gente chama de bicho, né? Que até essa própria ideia de bicho, talvez para muitas comunidades indígenas do período colonial, como a gente dá, como um ser bruto, sem sentimentos. Né? Hoje, veja que coisa interessante, né? Hoje em dia, o nosso próprio direito ocidental, ele tem cada vez mais se transformado no sentido do reconhecimento dos direitos indígenas, dos direitos dos animais, né? E enxergando os animais ainda não como sujeitos de direitos, mas como seres sensíveis, que sofrem, que sentem, que se entristecem, que se alegram, que por isso devem ter seus direitos preservados. Há, inclusive, não no Brasil, de modo geral, mas um debate que tenta rediscutir o próprio lugar do animal como sujeito de direito, que hoje é impraticável no ordenamento jurídico brasileiro atual. Mas os indígenas já aplicavam isso.
os indígenas do período colonial já enxergavam muitos animais, não as espécies como um todo, mas muitos animais como sujeitos, né? E eventualmente como sujeitos de direito, a considerar direito aqui a partir das próprias concepções indígenas, sem querer nem realizar um anacronismo ou uma impropriedade conceitual e muito menos uma imposição da nossa concepção de direito aos povos indígenas. Mas, enfim, por tudo isso, gente, é preciso contar uma história do Brasil colonial, tenho sempre dito isso, laica, né? Pensando como os portugueses tentaram impor aqui um padrão colonizatório, de um modo geral, mas, ao mesmo tempo, como os indígenas colocaram mais feijão nesse caldo, né? E transformaram eles, a colonização, em algo muito mais dinâmico e menos óbvio, né, do que os próprios colonizadores tinham em mente a princípio. Tá? Não deixem de ler o texto de Velden, deixe como leitura complementar, já está lá na pasta de leitura complementar, o texto Na Presença da Floresta, de Diogo de Carvalho Cabral, e faço o convite para que leiam sobre a história ambiental. Há muitas histórias ambientais do Brasil sendo contadas ultimamente, e vale a pena conhecer isso, porque é uma área muito interessante e para o Brasil colonial é incrível. Recadinho sobre os cachorros. Os cachorros vieram para cá junto com os colonizadores. Várias raças de cães europeias vieram para cá, trazidas por portugueses e espanhóis. E aqui os cachorros foram excelentemente bem recebidos pelos povos indígenas, viraram de logo xerimbabos, de modo que, a partir de determinado momento da história da colonização, difícil era chegar em um aldeamento e não encontrar um pequeno grupo de cães. Todos os aldeamentos tinham seus cães que eram tratados como xerimbabos, como animais familiares, não animais domésticos no sentido europeu, né? Domesticados, subordinados à vontade humana, mas como animais familiares, como membros do grupo. E, além disso, a colonização portuguesa, ela também fez uso dos animais caninos, né? Dos cães trazidos da Europa, especialmente nas funções de pastoreio e de guarda, né? Cães de guarda trazidos pelos europeus e também cães com habilidades de pastoreio foram muito utilizados durante o período colonial nas fazendas de um modo geral, tanto para proteger quanto para pastorear. E, a partir desses primeiros exemplares trazidos pelos europeus de cães, né, também foram, tal como aconteceu com o boi pantaneiro, foram se desenvolvendo, sendo selecionados, né, aqueles exemplares que melhor se adaptavam à lida no campo, à função de guarda, à função de captura, como na captura de escravos, né, de escravos fugidos, quando cães eram utilizados para perseguir esses escravizados. Então, essa seleção de características essenciais à lida colonial, ao mundo colonial, acabou aqui no Brasil favorecendo a construção de novas raças, a criação de novas raças de cães, como, por exemplo, o fila brasileiro. O fila brasileiro, que até hoje está entre nós, é um bicho magnífico, é um típico cão colonial. Foi uma raça desenvolvida no Brasil a partir de exemplares trazidos da Europa, mas que sofreram um processo de seleção aqui colonial para aprimorar a resistência, né? A capacidade de faro e de guarda, e também de pastoreio. Hoje em dia, o fila brasileiro tem sido pouco utilizado para pastoreio e muito para guarda, mas no período colonial, ele era muito utilizado para o pastoreio bovino. Tá? Outros cães
Outras raças foram desenvolvidas aqui desde o período colonial, como o lindo cachorro maravilhoso, muito bonito, ovelheiro gaúcho. É uma raça desenvolvida no período colonial, há registros antigos de ovelheiros gaúchos, a partir do cruzamento de Border Collies com o Rouge Collie, que é aquele collie de pelo longo, né? E, claro, na mistura também com raças já adaptadas, com raças mestiças do Brasil, deu-se origem ao atual ovelheiro gaúcho, que é um cão de pastoreio, eminentemente de pastoreio. Então, nós temos as nossas raças caninas, né, brasileiras, e muitas dessas raças foram originárias do período colonial, dessas misturas, tal como aconteceu no caso dos bovinos, tá? Bom, encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos. Peço desculpas pelo tamanho deles, mas, enfim, eram temas tão interessantes que eu não poderia deixar de falar de maneira mais livremente. De maneira mais livre. Nos vemos quarta. Não deixe de ler o texto de Luiz Felipe de Alencastro, Angola Brasílica. Ele vai ser o tema da nossa próxima aula e, na verdade, o texto base da nossa discussão a partir da quarta-feira, tá bom? Boa noite, pessoal. Até mais.